Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com mais uma lição da EBD, o nosso tema, a justiça de Deus. E o nosso texto, Ezequiel, que é o livro que nós estamos lendo, no capítulo 14, de 12 a 21. Então pessoal, você que está me seguindo, você que tem gostado aqui das lições, você que é professor, que não é professor, enfim, deixa o seu like, comenta, compartilha, tá bom pessoal? E vamos aí direto à nossa lição. Bem, então a gente começa na nossa lição, no nosso texto áureo que diz: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável. Salmo 18, 26. A nossa verdade prática: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A nossa leitura bíblica, 14, de 12 a 21, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça, porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então, pessoal, nessa lição, nós encontramos aqui, ou seja, a divisão seria em 3 tópicos, que seria justamente: o primeiro identifica o juízo de Deus, que é exposto pelo profeta Ezequiel. O segundo mostra um tipo de petição que Deus não atende. E, por fim, o terceiro, que diz a respeito de uma impossibilidade no caso de uma intercessão. Por isso que nós vemos muito, basicamente umas 3 vezes, ele falando a respeito de 3 pessoas muito importantes, que é Noé, Jó e Daniel. E mesmo assim, com a intercessão desses homens, não seria possível o livramento desse povo. E é justamente o que nós vamos ver nessa lição, em 3 tópicos, que são eles, no caso aqui, o primeiro. E lembrando que a nossa palavra-chave é justiça. E então, pessoal, aqui você já pode lançar uma pergunta para a sua turma, e até para você, que tem seguido aqui as lições. E a pergunta é: e se você não sabe responder, não se preocupe, porque durante a lição a gente vai responder baseado na palavra de Deus. O que você entende a respeito da ira de Deus? Como acontece essa ira? Essa ira era algo do passado, ou você vê biblicamente que ainda há um Deus, há Deus que pode e que busca do homem um arrependimento, e ao contrário disso, se esse homem não se arrepende, se esse homem não caminha com o Senhor, como ocorre essa ira? Como você vê isso? O que a palavra diz a respeito disso? E se você estudou a lição,
Onde você identifica esses pontos? Né? Então, é isso aí que você vai levar, né, o pessoal, e eu deixo para você também refletir em relação a esse questionamento. E ainda, pessoal, peço para você, se você reconhece, né, a mão de Deus, a ira de Deus, que agentes seriam esses? Tanto no nosso ensino bíblico como nos dias de hoje. Você consegue identificar esses agentes hoje? E quais seriam eles? Coloca aqui abaixo para eu saber se você consegue pensar em alguma coisa nos nossos dias atuais, tá certo? E vamos aí logo para o nosso primeiro tema e subtemas. Então veja, no nosso texto a gente observa que o profeta, ele parte do generalizado e vai para o específico. Como assim, Sandra? Porque no texto, quando nós começamos a ler, ele diz justamente que qualquer terra, ou seja, qualquer povo, porque Deus, ele não está limitado apenas ao povo de Israel, né, ao povo judeu, não, mas a todo o povo, todos os povos da terra. Então, qualquer um que no caso pecar, que suba ou que seja ou esteja no limite diante de Deus, aquilo que esse povo poderia fazer, causar, agir, nesse caso aí, a ira de Deus viria sobre esse povo, ou seja, qualquer povo em qualquer época. Por quê? Porque Deus é Deus da humanidade, Deus é o Deus do universo, Deus é o Deus dos povos, Deus é o Deus que não se limita a tempo, Deus, ele é atemporal. Então, partindo desse pressuposto, em qualquer momento, não só naquele tempo que é o que nós estamos estudando, né, hoje, agora aqui em Ezequiel, mas também em qualquer tempo hoje, atualmente, a mão de Deus sim pode pesar. E aí, pessoal, partindo daí, o nosso primeiro tema, né, o nosso tema é sobre a identificação do juízo divino. E os nossos subtópicos, o discurso profético, a primeira parte do oráculo e a descrição dos agentes do juízo divino. Então fica atento que a gente já fez um comentário aqui, né? E aí no final é interessante que novamente se faça esse questionamento depois dessa lição, dessa aula, até para que a pessoa, né, confirme se houve esse entendimento. Bem, pessoal, aí nesse primeiro subtópico, né, o que a gente tira aqui dessa lição é a seguinte: é importante saber que, veja bem, como o nosso tema é a justiça de Deus, então é importante saber que quando algo acontece com um povo, por quê? Porque essa ira de Deus, essa justiça de Deus, ela pode agir de forma individual, como também pode agir de forma coletiva. Então é muito importante que a gente saiba que a justiça de Deus, ela não ocorre assim, sabe, de supetão, digamos, né, sem que a pessoa tivesse sido avisada. É como um pai, né, que está sempre ali dizendo para o seu filho: olha, não faça isso, para com isso, olha, se entende? E aí quando acontece aquele castigo, ou seja, aquela criança, ela tinha sido avisada. Deus da mesma forma. Deus não é um Deus que vai fazendo como vista grossa, deixando as coisas, né, acontecer e vai acontecendo, e quando a pessoa menos espera, chega de surpresa. Não, por quê? Porque Deus, em sua constituição, é um Deus amoroso. Deus é um Deus de bondade. Como o próprio Jesus disse, só há um que é bom, e esse é Deus. Né? Não há nenhum outro ser humano que tenha essa, vamos dizer, adjetivo, né, de bom. Bom mesmo, só Deus, é o que Jesus disse. Então veja lá em Amós 3,7 o que a palavra diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, falando de um Deus amoroso, é um Deus que está sempre dando oportunidade para que o homem pare e pense.
né? Que haja esse tempo de arrependimento, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus, ele deseja que todos os homens o reconheçam como Senhor, como Salvador, como aquele que é o doador de todas as dádivas. Lá em Jeremias 3,14 nós lemos: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Então, como a gente viu, né, o que Deus deseja justamente é esse arrependimento, porque o homem tem pecado. E quando Deus ele dá esse tempo, Deus dá essa oportunidade, né? Deus é um Deus que tem paciência. Deus é um Deus que é longânimo. Então Deus ele sabe muito bem esperar o tempo daquela pessoa, mas óbvio que Deus não vai esperar para toda a vida, porque por mais que Deus seja eterno, eu não sou eterna, né? Há um tempo, nós somos finitos. Então, por esse motivo, né, Deus ele pode dar todo o tempo possível, mas é aqui que precisa haver esse arrependimento, essa metanoia, que é justamente voltar, né, daquele caminho que era o caminho de erro, um caminho de pecado, né, e justamente quando você deixa esse pecado, quando você se arrepende dessa vida que você está levando afastado de Deus, é que o Senhor abraça, é que o Senhor recebe, e é isso que o Senhor está esperando de cada um de nós. Então aqui no caso, quando ele fala da parte, né, da primeira parte do oráculo, Deus justamente está, né, nesse período de espera, mas ao mesmo tempo dessa justiça que nós falamos, né? A justiça que faz com que a mão de Deus pese. E quando, inclusive, a mão de Deus pesa sobre uma pessoa, né, individual ou coletivo, é uma demonstração dessa bondade e é uma demonstração desse amor, né? Porque é justamente fazendo com que essa pessoa, naquele momento de angústia, naquele momento de dificuldade, se volte ao Senhor. Né? Por quê? Porque há muitas pessoas que é justamente nesse aperto, nessa dificuldade, que lembra-se do Senhor. Infelizmente, há alguns que não, há alguns que se revoltam, né? Mas há pessoas que justamente nessa aflição é que clama a Deus, né, pessoal? E aí a gente vem, né, com essa descrição desses agentes. Que agentes são esses? O que a palavra de Deus fala a respeito desses agentes? E será que nós vivemos esses agentes nos dias de hoje? Que foi a pergunta, né, que eu coloquei logo a princípio. Então veja que o texto bíblico, né, a Bíblia, ela fala que quem manda a chuva é Deus, né? Quem fertiliza o campo é Deus. Inclusive naquela época, o povo, mesmo sabendo disso, a quem o povo agradecia? A quem o povo prestava culto? A Baal, né? Ou seja, muitas vezes acontece isso hoje, muitas vezes. Por quê? Porque o homem não consegue reconhecer que as dádivas que ele tem, por mais que ele não tenha uma intimidade com o Senhor, essas dádivas não são dirigidas a um coração agradecido, a um coração que reconhece Deus, que reconhece a mão de Deus em cada atividade, né? E Deus, ele é um Deus zeloso, né? Um Deus ciumento, a Bíblia fala sobre isso, né? E nesse caso aqui, com o livro das palavras do profeta Ezequiel, foi justamente de um povo ao qual chegou ao pleno limite, né, de Deus, de não ser mais aceito, a ponto de Deus dizer nesse texto que nós acabamos de ler, né, nem que Noé, Daniel, Jó clamem, interceda, nem assim eu ouvirei. E aí, como nós falamos, né, que pode ser qualquer um, em qualquer época, em qualquer tempo, já no finalzinho dessa profecia, então a gente que estava no geral, vamos para o específico. E o específico é falando justamente do próprio povo que conhecia Deus, do próprio povo que tinha uma história. E aí a gente pode também contextualizar justamente para aquelas pessoas que conhecem a Deus, mas decidem simplesmente virar as costas para o Senhor, né? Abrir mão dessa fé,
né? E foi justamente o que o povo, né, de Deus fez. Então o castigo vinha ou veio sobre Jerusalém. É isso que nós vemos nesse texto de Ezequiel no capítulo 14. E aí a gente vai para a nossa primeira sinopse que diz: Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Então isso é importante, né, pessoal? Porque hoje, nos nossos dias, o que mais a gente tem falado, o que a gente mais tem ouvido, né, os cristãos têm falado, não só os cristãos, né, mas os acontecimentos mesmo, né? E aí é justamente para que haja um arrependimento, para que as pessoas busquem a Deus. Olha, Jesus está voltando, isso é final de mundo, a gente tem ouvido muito isso, né? Mas será que as pessoas têm acordado? Será que as pessoas têm colocado a mão, né, na cabeça e refletido? Olha, as coisas têm que mudar. Eu tenho que tomar uma decisão. Por quê? Porque é a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, quando eles falam, né, aqui o profeta fala muito sobre esses homens intercessores, homens justos, a palavra deles, a intercessão deles, não mudaria em nada, porque é um caso hipotético, mesmo que, ainda que, ou seja, tem muitas pessoas que se fiam, porque tem familiares que são cristãos, porque tem pessoas que estão orando, o pastor está orando por mim, minha mãe está orando por mim, né? E aí, no caso, o que o profeta está falando aqui, que Deus colocou em seu coração, nem que esses homens, né, naquele caso ali, claro, mas a palavra de Deus, a gente precisa lembrar que ela é atual, né? O mesmo Deus que agiu ali no passado, age hoje e age, né, amanhã. Ou seja, Deus, ele não muda. Eu mudo, eu sou finita, nós finalizamos, né? Nós temos um ponto final. Deus, não. A palavra diz, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, né? Deus, ele é eterno. Então, as pessoas, elas precisam acordar e refletir sobre quais são, né, o que é que nós temos visto e o que é que tem mudado na minha vida e na minha percepção hoje. Lembrando que no estudo, né, o livro, o Ministério de Ezequiel, Ezequiel está constantemente lembrando que aquele povo, né, aquela pessoa, sempre que eu falar povo, eu quero dizer também que é uma relação individual, né, de cada um, porque cada um prestará conta a Deus. Então, quando você é leal, quando você é fiel, quando você é uma pessoa que está ali buscando a Deus, que confia no Senhor, que reconhece Deus, Deus, ele é fonte de bênção, né, na vida dessa pessoa, na vida desse povo. Mas o contrário também acontece, quando a pessoa é desleal, quando a pessoa é adúltera, né? Adúltera, no caso, veja bem, o povo que não reconhece Deus, mas reconhece outros, né, como seu Deus, como aquele que é o doador, né? E muita gente que se reconhece como sendo o seu próprio Deus, que é o que a gente tem visto hoje. Então, aí a mão de Deus, ela é implacável, né? Mas Deus, ele é compassivo, Deus é paciente, Deus é amoroso, Deus é bondoso e Deus está dando tempo para que haja um arrependimento, né? Para que haja, como eu falei, essa metanoia, esse voltar-se, né? Só que, por mais que Deus seja eterno, seja longânimo, a minha vida, ela tem um fim, né? Então a gente precisa parar para pensar em relação a isso. Bom, e aí a gente vai para sobre a petição que Deus não atende. E aí nós temos os 3 subtópicos, que é exemplos de intercessão pelo pecador, um castigo inevitável e quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Então nós temos aqui 2 exemplos. Um é de Moisés e Samuel e o outro seria desses 3, hipoteticamente falando, que o texto está constantemente tocando nesse tema, que é Noé, Daniel e Jó. Então veja, Abraão, no texto de Gênesis de 18, que fala sobre Gomorra, né, Sodoma e Gomorra, então o que acontece? Quem foi ali o intercessor? Abraão, né? E Deus disse que pouparia a cidade se tivesse ao menos 10 justos. Aqui também nós temos Moisés e Samuel, que se você vê aí no Velho Testamento,
muitos e muitos momentos de intercessão desses homens pelo povo, né? Porque aí nós vemos várias rebeliões, né? Então eram esses homens, ou foram esses homens que em vários momentos estiveram intercedendo pelo povo e Deus ouviu. Então a esses homens, em certas situações, inclusive quando Moisés estava para receber as tábuas da lei, e ali houve uma rebelião, onde o homem, né, ali, de forma coletiva, fizeram ali aquele bezerro de ouro para adorar, com a desculpa de que ali seria a presença de Deus, que eles precisavam ver algo para poder focar, né, na presença de Deus, na adoração a Deus. Ou seja, pensaram num bezerro como sendo esse ou essa a imagem de Deus. E ali Deus verdadeiramente se irou. Mas foi a intercessão de Moisés que fez com que a situação fosse revertida. Infelizmente, houve momentos, né, que não houve como negociar, não houve como interceder. E aí o que ocorre? Por quê? Porque foram tantas as rebeliões, e como eu já coloquei aqui, tudo tem um tempo. Por mais que Deus seja paciente, vai chegar um momento que a porta vai fechar. E aí não tem mais como, né, negociar, interceder. E veja que nesse texto de Ezequiel 14, quando se fala desses três homens, esses três homens foram homens muito importantes na história. E aí, constantemente, umas 3 vezes, entra o nome dessas 3 pessoas, inclusive o nome de Daniel, né? E Daniel, ele era o mais jovem. Então, o que é que acontece? Mesmo que esses homens intercedessem, não seria ouvida a oração deles. Então, a apostasia generalizada do povo fez com que fosse inevitável o castigo. E aí o que ocorre é que Jeremias, a gente vê lá em 14, vamos ler: não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. E aqui em Jeremias 15:1 diz: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Ou seja, aqui nós observamos um Deus que, por mais que a gente pense, né, que é um Deus de bondade, é um Deus de bondade, mas é um Deus de justiça também. E por mais que a gente vê, né, o que ali, naquele momento que a situação ficou complicada e eles estão falando tudo aquilo e pedindo e clamando, a resposta de Deus foi firme, foi uma resposta forte. Nem que Moisés e Samuel eu não ouviria. E aí, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo, ou seja, lá em Tiago 5,16, a palavra de Deus diz que a intercessão, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas quando o pecado, né, ele ultrapassa o limite, ele ultrapassa a linha de paciência de Deus, digamos assim, aí não tem mais quem interceda, né? E ninguém pode se fiar ou confiar ou descansar de que haja alguém que esteja orando por essa pessoa, né? Ou seja, em que muitos momentos essa pessoa, ela terceirize a sua responsabilidade, ela terceirize a sua culpa, né? E, ou seja, e passe a sua responsabilidade para o outro. É como se ela estivesse lavando as mãos, né? E achando que porque o outro está orando, porque o outro é crente, e houve um momento, não sei, é possível que ainda hoje, né? Mas tem muita gente que não assume nenhuma responsabilidade, nenhum comprometimento, nenhum compromisso com Deus, mas ela, dentro do seu coração, ela diz: ah, minha mãe é crente, ah, meus pais, né, adoram a Deus. Ou seja, ela não, mas ela acredita que porque os pais são cristãos, porque são pessoas justas, porque são pessoas bondosas, porque são pessoas que Deus atende, então elas podem ficar tranquilas.
Isso muito no passado, e eu acredito que ainda há muita gente. Você já ouviu algum caso desses? Você conhece alguém assim? Em que essas pessoas não assumem a responsabilidade, mas descansam sabendo que, minha mãe é crente, minha mãe está sempre na igreja orando, ou então diz, ora por mim na igreja, né? Ora por mim para que em algum momento eu deixe, né, esse pecado, para que eu me volte para Deus, porque até agora ainda não consegui ter coragem. E a pessoa vai vivendo e se esquecendo, né, que Deus é eterno, mas ela não, aqui na terra ela não tem essa eternidade. Né? E a gente não sabe. Se alguém tem uma senha, pode ser que, né, esteja chegando, né, o número. E aí, gente, é muito importante que cada um de nós tenhamos, né, tanto aquele que é cristão, como aquele que não é cristão. Muito mais, né? Porque a justiça de Deus vai ter um momento em que o Senhor vai comparecer e vai dizer, e aí? Né? E aí? Como é que está a sua vida? Claro que Deus sabe, né? E aí a gente só lembra de Caim e Abel, quando Deus chegou, sabia, e Deus chegou para Caim e perguntou, cadê seu irmão? Será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia, né? E Deus sabe de cada um dos nossos passos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do nosso comprometimento, mas Deus, sendo amoroso, né? Deus, ele dá tempo, ele nos avisa, né? Ele não chega de supetão, e graças a Deus por isso, né? A gente tem tempo, mas o dia aceitável é hoje. É hoje que eu tenho que estar buscando a Deus. É hoje que eu tenho que voltar ao primeiro amor. Inclusive, gente, tem dinâmicas a esse respeito aqui no canal, tá? Mesmo que você não vá colocar na sua escola bíblica dominical, mas você tem célula, conhece alguém que tem célula? Tem muita dinâmica aqui, inclusive sobre o tema que Jesus vai voltar, sobre voltar ao primeiro amor, entende? Sobre gratidão. São muitas dinâmicas para abençoar aí o seu ministério, tá bom? Bem, então falando em oração de intercessão, vamos ver lá em 1 João 5,16 o que a palavra diz. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. E aí a gente vai também em Hebreus 10, 28, 29 diz assim, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, para esse pecado não tem oração intercessória. Por quê? Porque o que essa pessoa está fazendo? Aqui é uma pergunta, né? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecido aquele que pisar o Filho de Deus. Ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio, morreu, estava ali na cruz, né? Ressuscitou, para quê? Por amor, né? Ele deu a própria vida, ele derramou o seu sangue, mas essa pessoa simplesmente diz, não quero. Essa pessoa recusa essa graça. Então a pergunta é, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, de quanto maior castigo você acha que ele é passível? Né? É mais ou menos aí essa a ideia. Então, não tem uma oração intercessória, ninguém pode orar por essa pessoa para que haja, né, se essa pessoa diz que não, né? Claro, agora, óbvio, se essa pessoa se arrepende, se essa pessoa volta, né? Se ela reflete, se ela reconhece, se ela se arrepende, porque é pecado. Então, ela pode sim se arrepender, ela pode sim abraçar, ela pode sim chegar ao entendimento. Agora, a partir do momento que ela diz não quero, ela está abdicando, ela está abrindo mão dessa graça. No texto aqui que a gente vê de Ezequiel, o que a gente percebe é que justamente o povo era reiteradas vezes pecando, ou seja, apostasia direto.
Então, só cabia para esse povo agora a justiça divina, né? Agora, a gente tem que orar? Sim, orar por essas pessoas, para que elas venham ao arrependimento. E pedir ao Senhor que essas pessoas cheguem a esse arrependimento, né? A abraçar essa fé em Jesus Cristo. Porque quando você abdica, quando você abre mão da fé, então só cabe aí a justiça divina. E aí, pessoal, a gente vai para a nossa segunda sinopse, que diz: na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende, os de Moisés e Samuel e os de Noé, Daniel e Jó. E o nosso terceiro e último tópico é sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Por que se fala tanto desses nomes? Ou seja, aqui estava chegando um tempo, um momento em que nem a intercessão de Moisés e Samuel pouparia, né, o povo. Né? O povo já estava ali chegando ao limite da paciência de Deus. Então, já estava, né, no limite, ou seja, o balde já estava entornando. E por que o povo rejeitou os profetas? Esse é o primeiro subtópico, né? O nosso segundo subtópico, Noé, Daniel e Jó. E o terceiro, o profeta Daniel. Então aqui o que Ezequiel estava querendo chegar ao entendimento do povo é que não adiantava, o povo não podia ficar acreditando, mas, digamos, numa mentira, né? De que bastava a presença de pessoas importantes, como eram os profetas, para que eles estivessem tranquilos e que eles pudessem descansar. Porque, no caso, o povo pensava, né? Quando houve sobre Gomorra e Sodoma e Gomorra, dos 10 justos, né? Se 10 justos Deus poupa a terra, então, quer dizer, há muito mais justos aqui, então a gente pode relaxar, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada, né? E hoje, pessoal, será que é assim? Será que o povo está tranquilo? Por que o povo tem confiado? Né? O que você me diz? Então veja que esses 3 nomes, né? Noé, Daniel, Jó, se eles estivessem intercedendo, a palavra de Deus diz, e aí a gente vê algo aqui muito importante e muito sério, que é esse oráculo, né? Essa frase muito importante que diz: diz o Senhor Jeová, no verso 14. Ou então, vivo eu, diz o Senhor Jeová, no verso 16, 18, 20. Ou seja, é uma chancela de autoridade espiritual, de que nem se esses homens estivessem aí, esse povo seria poupado, nem os seus filhos e filhas. Então veja que aí para a gente ver e entender, e não somente se basear na bondade de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, mas Deus é justiça. Aqui ainda falando sobre esses 3 nomes, né? O que acontece aqui? Daniel, ele é um homem jovem, já Jó e Noé, não. E muitas pessoas perguntam, né? Se questionam por que Daniel está no meio desses 2 nomes tão importantes. E aqui o autor, ele coloca justamente que deveria ser o contrário. Por quê? Porque Daniel, no caso, ele é judeu, mas os demais não. Né? Os demais, eles existiram antes de que houvesse o povo israelita. Em Gênesis 6 a gente lê: e disse o Senhor, 6:7, destruirei o homem que criei de toda a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em relação a Jó, nós lemos, Jó 1:8 diz: e disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então esses eram homens justos, homens que Deus observava. Por quê? Porque Deus observa cada pessoa individualmente. Ninguém está longe da vista dos olhos de Deus. E Deus mais ainda vê os nossos corações. Agora, uma coisa que a gente percebe aqui é que por mais que eles, né, na intercessão deles, não fizesse nenhuma diferença, o único que faz toda a diferença é o nome de Jesus Cristo. Isso a gente não pode esquecer.
E aí a gente também vai, pessoal, agora para focar em Daniel. O que ocorre com Daniel? Daniel era o mais jovem. Só que hoje há expositores da palavra que não creem que esse Daniel é o Daniel profeta. Por quê? Porque quando Ezequiel escreve, ele escreve com uma diferenciação na nomenclatura, né? da nomenclatura hebreia, do hebraico. Né? E aí, por esse motivo, eles creem que não. Só que, claro, há outros expositores, também famosos, que não pensam dessa forma. Pelo contrário, acham que não tem nada a ver, porque há esse diferencial de escrita em alguns momentos. Né? Porque em 1929 foi descoberto uma mitologia cananita de que havia um outro homem, e esse homem, que era pagão, datado de 1400 a.C., e que a nomenclatura desse nome é muito parecido com o de Daniel, ao qual o profeta Ezequiel escreve. E nesses escritos aparece justamente esse homem. Ele é pagão, sim, mas ele é juiz, é um homem justo, né, um homem de representatividade. Então, por esse motivo, né, pela escrita, creem que pode ser esse. Mas acontece que outros expositores não creem nesse fato, justamente porque não acredita que o profeta Ezequiel fosse colocar entre Jó e Noé um homem pagão cananita, né? Por mais que ele fosse juiz, que ele fosse um homem bom, justo, não seria. E por que não Daniel? Porque o segundo fato de não aceitarem a Daniel é porque Daniel era um homem jovem. E aí, no caso, né, o que ocorre é que Daniel, mesmo sendo jovem, foi um homem que rapidamente ele foi reconhecido por todos os povos ali, né, por aquela... porque no caso aí ele era contemporâneo de Ezequiel, né? Então, a maioria dos expositores creem sim que é desse Daniel que Ezequiel está falando. Por quê? E aí, inclusive, a gente vê, né, a importância, não importa a sua idade, o importante é o que você tem de comprometimento com Deus. E aí, no caso, Daniel, esse Daniel, ele era contemporâneo de Ezequiel e também ele era ministro na corte de Nabucodonosor. E aí a gente vê isso em Daniel 2:48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Então, por mais que alguns creiam que não seja esse o Daniel, e sim o outro, ou esse por causa da nomenclatura, a gente vê, né, que o importante é como Deus te engrandece, quando você se coloca, quando você é fiel, quando você é leal, quando você o reconhece em seus caminhos, não importa a idade que você tem, se você é velho, né? Se você é idoso, se você tem muita idade, se você é jovenzinho, o importante é o seu coração. E a gente lembra também de Davi, né? Quando Samuel foi ungir o rei, Davi era o mais novinho, mas Deus conhecia o coração de Davi. E os demais irmãos, que eram os mais velhos, não foram aceitos. Então é por aí que a gente precisa pensar como eu tenho caminhado com Deus, né? Qual o meu nível de comprometimento com o Senhor? É isso que a gente precisa pensar e saber que Deus tem os olhos sobre todos os povos da terra. Amém? Então é isso, pessoal. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena buscar Deus, vale a pena se comprometer com a palavra do Senhor e ser leal a esse que é fiel, né? A esse que é único, a esse que é real, a esse que é imutável. Então, pessoal, a nossa sinopse é: segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. E a nossa conclusão é: concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel
de respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus, né? Como a gente já sabe, Jesus é o único nome, não há outro acima do céu ou abaixo da terra, a qual a gente deve confiar, deve se entregar, deve seguir. Amém? Não esqueça que agora eu deixo para vocês ideias de algumas dinâmicas que provavelmente ou possivelmente você pode aí utilizar na sua classe de escola bíblica dominical, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima lição. Bye, bye. Como essa dinâmica? É uma dinâmica muito rápida, pessoal. Eu só vou te pedir desculpas porque eu não tenho uma bola de soprar aqui, eu não tenho um balão. E é tudo o que você precisa. E se você quiser, você que está à frente, você vai fazer o seguinte, você mesmo vai ter um balão ou você vai entregar um balão a cada pessoa. Fica a seu critério, tá? E aí, como a gente está falando sobre oração, e eu sempre gosto de colocar a palavra de Deus, né, em ação, e aí como que você vai fazer? Você vai colocar para as pessoas, né? Pede primeiro para elas, gente, qual o versículo, o que a Bíblia fala sobre oração? O que vem à mente de vocês? Bom, principalmente se você estiver aí, né, numa escola bíblica, numa célula, o pessoal vai começar a enxurrada de versículos. Deixa o pessoal falar. Mas você, ao final que todos já falaram, você vai pedir então, é isso mesmo, vai dizer para eles, né, confirmando, olha, é isso mesmo, a oração move o coração de Deus, né? É através da oração que as coisas acontecem. Se você ficar simplesmente, sabe, sofrendo, olhando e não confiando em Deus, que é Deus que abre as portas, que é Deus que faz as coisas acontecerem, é isso, não vai acontecer, né? Pode até acontecer pela bondade de Deus, mas é justamente a oração que faz com que Deus, ele olhe para você, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê como aquele coração que está contrito, aquele coração que está buscando ao Senhor, Deus, ele fala, olha, eu vejo o que você está buscando, eu vejo o que você está falando, eu vejo o que você está, né, pedindo, chorando, clamando no seu coração, Deus vê. E aí, você vai dizer, né, você vai estar com o seu balãozinho aí, que eu vou pedir para você perdão por eu não ter um aqui agora, você vai dizer, pessoal, a oração faz barulho no céu, né? Por quê? Porque Deus ouve, né? Você está ali clamando, orando, Deus ouve, e quando Deus fala assim, eu vou fazer, olha, é um barulho, sai de perto. E aí você balançando aí a bola, você vai dizer pro pessoal, né? Vocês estão ouvindo algum barulho? Não estão ouvindo, né? E você então vai começar a encher o balão e pedir para eles encherem também. E vão enchendo, e você vai, né, dar uma paradinha aí, pergunta para eles se eles ainda estão ouvindo algum barulho. Não, o balão está enchendo. E eu posso dizer que o balão está enchendo é porque às vezes, e você vai dizer isso aí no seu grupo, né, a gente começa a orar e o que acontece é que a gente desiste. Porque as coisas não acontecem assim de uma hora para outra, né? Muita gente desanima, muita gente desiste, muita gente diz, Deus não está ouvindo, Deus não vai fazer, Deus não está fazendo, mas Deus está trabalhando. Sim, da mesma forma que esse balão está enchendo, Deus está trabalhando, Ele está ouvindo a sua oração. É o que você vai falar aí para o seu grupo. E aí você vai enchendo. Pessoal, tá fazendo barulho? Não está fazendo barulho. Exatamente, ainda não está fazendo barulho, mas algo está acontecendo. Olha como o balão já está muito grande. É insistir, é orar, é acreditar. É isso que você vai falar aí para o seu pessoal, né? Para a sua turma, para o seu grupo, qualquer um que seja. E aí, mais uma vez, né? Enche, porque não está fazendo barulho, até que a bola vai estourar, né? Eu não tenho bola, mas é o que vai acontecer. E aí, estourando, aí você vai dizer, pessoal, fez barulho? Fez muito barulho, né? Porque olha quantas bolas que tem aqui nessa sala. E aí, o que você vai fazer? Agora que já fez muito barulho, e é justamente a resposta
resposta dessa oração. A gente vai ler lá em Mateus 21, versículo 21 e 22, assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. É isso que você vai fazer aí, vai falar aí no seu grupo, tá? E aí o que a gente vai ter, depois que você já deu toda aí, já falou tudo, já explicou, vocês podem orar, pode colocar, fazer esse momento. Essa dinâmica, inclusive, é maravilhosa para círculo de oração, tá, pessoal? Então aproveita. Se você não participa do círculo de oração, conhece alguém, compartilha. Então, pessoal, é isso. Um grande beijo. Fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.